Olá, voltei, eu e os meus dentes e os meus mini acessórios. Meu olho azul, meus anéis. Então, continuando com a leitura da Bíblia Sagrada. Lembrando que eu estou lendo o Antigo Testamento, Gênesis, e hoje eu começo a leitura do capítulo 14. Aqui e aqui. Então vamos lá, capítulo 14. Se eu falar algum nome errado, eu peço desculpas. Então vamos lá. Capítulo 14. Abrão liberta Ló. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar. Arioque era rei de Elazar. Kedorlaomer era rei de Elão. E Tidal era rei de Goim. Esses 4 fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Astirote, Carnaim, os Zuzins em An, os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava En-Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Alazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manri, o amorreu. Manri, e os seus irmãos Escol e Aner,
eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos. Atacou os inimigos de noite e os derrotou. Eles continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo o que era dele, e também as suas mulheres, e o resto da sua gente. Se eu falei algum nome errado, eu peço desculpas. Tá? Fica pendente o fim do capítulo 14. Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque abençoa Abrão. Tá? Se não houver nenhum imprevisto, eu volto amanhã. E tchauzinho.